Abram suas Bíblias em Provérbios 23, capítulo 12. Eu tenho pedido a Deus sabedoria para falar a respeito dos temas, né? Que todo domingo eu tenho falado com vocês, né? E da mesma forma, essa semana eu orei e pedi a Deus para que Deus me desse sabedoria para falar a respeito desse versículo que está em Provérbios 23, é o versículo 12. Provérbios 23, 12. Diz assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Vou repetir. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. A gente quer com isso, com esse versículo, ver o que Deus, né, tem para falar com a gente. E uma coisa que logo de início veio ao meu coração é que para que a gente adquira conhecimento é preciso que haja esforço. Esforço, o que é esforço? Esforço é uma força que a gente tem que fazer, uma força que vem de dentro do nosso interior para vencer as barreiras do pecado, para que então nós possamos, vencendo o pecado, a gente possa atingir os nossos objetivos e as nossas realizações, né? Eu vou dar um exemplo aqui de esforço, né? E se aplica a várias profissões, tal, mas eu escolhi uma voltada para o esporte, que é os 100 metros rasos, né? Se um garoto, né, ele quer ser um atleta olímpico nessa modalidade dos 100 metros rasos, ele precisa saber que ele tem que correr 100 metros em menos de 10 segundos. Se ele não conseguir isso, dificilmente ele vai ser um atleta olímpico, porque o recorde é abaixo de 10 segundos. Eu não sei exatamente, mas é 9,5, por aí. Tá? De forma que para se tornar um atleta olímpico, nessa modalidade, logicamente, o garoto tem que se esforçar para conseguir o seu objetivo. Para isso ele precisa de ter uma boa alimentação, é preciso que ele respeite o sono, as 8 horas de sono diária. É preciso muito treinamento. E a gente sabe que na vida a gente nem todos os dias a gente está com disposição para fazer alguma coisa. Por isso que é preciso disciplina. Um garoto que, por exemplo, quer ser um atleta olímpico, ele precisa, mesmo naqueles dias que ele não está com vontade, né, que a preguiça está batendo, ele precisa se esforçar para vencer o pecado da preguiça. Ele precisa primeiro vencer a preguiça para depois, então, conquistar aquilo que ele tanto almeja, tá certo? De forma que a preguiça, ela é uma coisa terrível, né, que acomete muita gente, não só meninos e meninas, né, mas pessoas em idade adulta também, né? Muitos adultos têm uma preguiça fora do normal, tá certo? De forma que, se ele não vencer a preguiça, ele dificilmente vai se tornar
um atleta de alta performance ou um atleta de ponta, digamos assim, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre preguiça? Um pouquinho atrás aí, ainda em Provérbios, Provérbio 19, versículo 15. Vamos lá? Provérbio 19, 15 diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Veja bem, a preguiça faz a gente cair como se estivesse num sono profundo. A gente vê os dias passarem, as horas do dia passarem e a gente está ali, né, sem fazer nada produtivo para a nossa vida. De forma que essas coisas, esse exemplo que eu dei do garoto que quer se tornar um atleta olímpico, ele também se aplica às outras, os outros intentos, né, que o garoto tenha quando crescer. Né? Quando crescer, o que eu vou ser? Né? Então, se você não tiver disciplina, se você não tiver, se você não fizer esforço, então nada adianta, tá? De nada adianta. É preciso abrir mão das brincadeiras, né? Porque se você deixar as brincadeiras te dominar, a ponto de você ficar com preguiça, ou seja, de não querer fazer nada, se você não vencer essa preguiça, provavelmente você também não vai vencer na vida. Para se tornar, por exemplo, um policial, um bombeiro, um médico, um programador de computador, né? Um especialista em robótica e tantas outras profissões, é preciso esforço. É preciso esforço, primeiro, para vencer a preguiça. É preciso deixar as brincadeiras de lado, pelo menos um pouco de lado, achar um ponto de equilíbrio, né, entre aquilo que produz para a sua vida e aquilo que não produz. A gente sabe que ficar muito tempo nos joguinhos de celular, de computador, isso aí não está acrescentando nada na sua vida. Tá? Mas estudar, né, que eu falo tanto que é difícil, é chato, levantar todo dia para ir para a escola, escutar professor, tem professor que é legal, tem professor que é meio devagar, tal, mas lembre-se, tá, que se você quiser ser um atleta olímpico é preciso você ter essa disciplina, acordar, ir na escola, escutar o professor, aprender, adquirir conhecimento. Né? Se não houver esforço da sua parte, nada disso vai acontecer. Eu queria chamar a atenção para uma coisa também. Muitos meninos e até familiares, né, desses meninos, pai e mãe, apostam que seus filhos serão jogadores de futebol. Mas a gente sabe, pela realidade do futebol, que poucos serão. E se o menino aos 20 anos descobrir que não conseguiu jogar futebol, ser um jogador profissional, o que vai ser da vida dele se ele, paralelamente, ele não se dedicou aos estudos, né? O fato é que se quisermos ganhar dinheiro na vida adulta, temos que nos esforçar desde já. É nessa fase, na adolescência, que a gente precisa se esforçar. Não se conquista nada sem esforço, sem vencer a preguiça.
Não adianta dizer que quando crescer vai ser um policial, vai ser um bombeiro, vai ser um médico, vai ser um programador de computador, ou qualquer outra profissão, se não se dedicar, se não se esforçar desde agora. Porque quando a gente chega na fase adulta, as coisas ficam ainda mais complicadas. Então aproveita que papai, mamãe, vovó tá aí te dando uma moral, te dando uma força, né, custeando o seu alimento, te dando um teto, né? Aproveita que você tem tempo para produzir e produza, se esforce, tá? Nada do que é direito, tá? E que agrada a Deus se conquista num passe de mágica. Não pensa você que eu vou ser policial, vou ser bombeiro, vou ser médico, programador, e quando você tiver 20, 25 anos, você vai fazer assim, num passe de mágica, e você vai se tornar na profissão que você almeja. Não é assim. A gente, para conquistar as coisas, a gente precisa se esforçar e ir subindo uma escadinha, galgando uma vez, um pouquinho de cada vez, né? Para que então a gente consiga conquistar, obter o sucesso lá na frente, né? Então é isso aí, garotada. Fica a dica aí. Para se conquistar, para ter conforto, né? As pessoas falam, dinheiro e tal. Cara, dinheiro traz conforto, tá? Eu sempre falo para vocês assim, o que vocês preferem? Vocês preferem ficar no ponto do ônibus esperando o ônibus meia hora, 40 minutos para chegar em determinado lugar, às vezes chovendo, né? E você está ali, né, esperando, porque você depende daquele ônibus para chegar onde você quer, né? Ou você quer ser um cara que tem o seu carro, né? Que você dentro da sua própria casa, ali na garagem, você entrou dentro do seu carro, já não precisa esperar por ninguém e vai embora e chega lá no lugar onde você quer mais rápido, né? O que você quer ser? Você quer ser aquele garoto que depende dos outros para pagar um sorvete para você, para pagar um lanche para você? Ou você quer ser um cara que simplesmente bota a mão no bolso e compra e come o que quer, né? E até paga para outras pessoas, né? Que é um gesto bacana isso aí, né? Que tipo de homem que você quer ser quando crescer, né? Então, para você ter esse conforto, dar conforto à sua família, né? Não fazer às vezes com que seu filho passe pelo mesmo sufoco que de repente a gente está passando, é preciso muito esforço, é preciso estudar, é preciso adquirir conhecimento, tá bom? Preciso deixar um pouquinho as brincadeiras de lado, focar mais no estudo e adquirir conhecimento. Estudar na escola, estudar a palavra de Deus, tá? São forças para que nós possamos, principalmente aqui, na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá força para que nós possamos continuar e obter êxito nos nossos objetivos. Então, mais uma vez aí, fica a dica. Se esforça, sai dessa preguiça, garotada, sai dessa preguiça e bora caminhar mais um bocadinho, tá bom? Fica a dica aí, se esforça. Quando for fazer uma prova, uma coisa, tenha o cuidado de ler, de analisar as respostas, não sai marcando qualquer coisa, não sai respondendo qualquer coisa não, tá? Vamos ficar mais ligado nas coisas, principalmente nas coisas de Deus, tá? Porque você focando nas coisas de Deus, certamente você vai ser um grande embaixador do Rei. Valeu? Um abraço aí, tamo junto.